Bom dia a todos e todas, bom dia para você. Estamos na terceira aula, é a principal, eu considero, sei lá, a melhor de todas, talvez, porque eu faço um resumo das duas aulas anteriores e entrego então para você o que vem a ser um passo a passo efetivo do que a gente precisa, do que cada um precisa então para se profissionalizar na captação de recursos. E, enfim, também é uma aula que tem um conjunto já de informações até dessa relação nossa que se estabeleceu aí entre os comentários, os e-mails que eu recebi também, enfim. Então ela é bem trabalhada para você poder se beneficiar disso. Antes de fazer um pequeno resumo do que foram essas duas primeiras aulas, eu queria comentar que o que eu pretendo fazer, e espero que você tenha percebido isso, é resolver duas questões-chave, dois problemas-chave que eu vejo no Brasil em relação à captação de recursos, em relação às pessoas, né, que a gente tem para trabalhar em relação a esse tema, pelas causas, pelas ONGs. A primeira delas é uma falta de clareza. Eu acho que você deve ter se sentido assim. Espero que pelo menos essas duas primeiras aulas, e acho que com hoje também, você tenha reduzido essa dificuldade, essa questão em relação à falta de clareza. É muito ficar tateando por aí, vou para cá, vou para lá, como é que eu faço, qual que é o caminho, não tem solução, é um problema. Então, essa falta de clareza te gera uma ansiedade, né? uma questão de uma impotência, uma sensação de desespero em relação ao que pode acontecer. Eu recebi, vocês vão ver, se vocês forem ver os comentários, gente, deve ter sido mais de umas 6, 7, 8 pessoas que escreveram, olha, foi ótimo receber essas aulas de você porque eu estava para desistir, eu ia fechar minha organização, enfim. Então, é muito isso mesmo, ou seja, a falta de clareza em relação a como fazer gera essa sensação e eu espero então estar te ajudando nesse aspecto de conseguir enxergar que as coisas funcionam num passo a passo, num método, né, num processo de como fazer. E principalmente que esse método ele não seja residual, né? Eu melhoria aqui de 10%. Não, eu estou falando de um método, de um processo de trabalho que é exponencial, que a gente possa triplicar o orçamento, a receita, evidentemente que não de um mês para o outro, mas que isso possa ser feito em 1, 2, 3 anos no máximo. Existe uma revolução possível desde que a gente trabalhe com o método, né? Com clareza sobre o que a gente precisa de fazer, com propósito, né? Sem ficar gastando tempo e energia com coisas desnecessárias. A segunda questão, ainda falando desses problemas, é justamente a falta de formação. Acho que isso aqui eu estou querendo passar para você nesse aspecto, né? Ou seja, nós todos precisamos de formação, de como fazer. Saber de gente que fez e está fazendo e que está indo bem e acaba acontecendo isso. Então, é nesse aspecto que eu espero poder te ajudando nessas duas questões-chave, né? Falta de clareza e falta de formação. Bom, dito isso, vamos fazer então um pequeno resumo do qual que é o processo, né, que a gente fez nessas primeiras duas aulas, né? A gente ontem falamos sobre o DOI, eu vi que o pessoal adorou, começou a comentar também, enfim. O DOI é fácil, ele é simples justamente porque essas 3 letrinhas elas somam o que é para ser feito e é uma palavra que te lembra, né? Ou seja, então o DOI, né, no fato de divulgar, oferecer e engajar, essas 3 etapas elas são fundamentais justamente para construir uma relação, começar uma relação com o doador, seja uma pessoa, seja um executivo, um empresário, seja uma relação com governos, enfim, que lida com esse modelo, ou seja, que principalmente, a principal característica do DOI é isso, né? Ou seja, você primeiro oferece algo, né, para depois você então solicitar. Essa relação é muito importante e a gente, imagino que você não tinha se atentado a isso, ou se atentou, maravilha, você percebeu isso, fantástico já antes, porque é realmente isso. Nós, humanos, a gente funciona muito numa lógica de reciprocidade. E muitas vezes o discurso que é sempre colocado é no sentido de eu quero isso, estou precisando daquilo, estamos com dificuldade, ou seja, e esse discurso, essa fala, ela não agrega, ao contrário, ela distancia, ela afasta um potencial doador. Quando, de uma outra dinâmica, a gente divulga, né, com clareza como é que é a nossa organização, o que ela faz, e oferece algo para ela, para essa pessoa, desde então, como eu falei, um e-book, uma informação, oferece algo e a gente vai receber algo em troca nesse sentido. Bom, já falando o óbvio, porque você já viu isso na aula passada, então o DOI tem isso. E na aula anterior a ela, a primeira delas, né, ou seja, os três passos que são importantes, os 3 ingredientes do bolo, como eu falei,
ele tem a ver com essa construção, né? Como a gente desenvolve isso? A gente começa então com um projeto piloto, em vez de sair fazendo maluquices aí. Do projeto piloto a gente tem essa curva de aprendizagem. Nessa curva a gente tem uma sensação de desespero, uma montanha-russa, porque a gente acha que sabe. Ao começar a fazer, vê que não sabe mesmo, e começa a dar um certo desespero porque tem algum problema, a gente tem algo a aprender, tem até uma queda aí, mas que na sequência existe essa curva exponencial. Não é que eu aprendo devagarzinho, mas quando eu aprendo, eu consigo fazer mudanças radicais, né? Imagina você quando aprendeu a andar de bicicleta, imagina que você saiba andar de bicicleta, ou qualquer outro exemplo parecido, né? Você primeiro não sabe andar, depois você começa a andar, e aí você cai mais do que fica de pé, já rala o joelho, então essa curva, essa queda inicial que a gente tem, achando que então não vai dar certo, isso aqui não é para mim, e quando você de fato consegue se equilibrar nessa bicicleta, aí você vai embora, né? Começa a andar para tudo quanto é lugar, começa a se atrever a várias coisas, porque você aprendeu os elementos básicos, fundamentais de fazer. Então, ou seja, nesse seminário nosso, nesse trabalho, a gente está justamente aprendendo os elementos básicos. Como que a gente pode fazer isso? Como que você vai desenvolver isso depois? Justamente fazendo um piloto, quebrando a cara, né? Ou seja, no sentido de ter essa curva de aprendizagem, vai ter dificuldades iniciais, mas era um piloto, então ninguém sofre muito, não estou fazendo um grande erro, né? Estou fazendo um pequeno erro, estou aprendendo com esse pequeno erro, eu vou ralar um pouco o joelho para isso, para depois escalar e fazer melhor. Isso funciona para tudo, ou seja, desde fazer um evento, desde conversar com empresas, né? Muitos vão falar, como é que eu apresento isso para empresas, como é que eu desenvolvo projetos para empresas ou para governos, enfim. Da mesma forma, ou seja, eu posso fazer apresentações para 2, 3 empresas e estar muito mais atento em descobrir o jeito de falar e de fazer e se apresentar do que efetivamente de conseguir o recurso. A gente vai com muita sede quando tiver num primeiro empresário, num primeiro executivo, achando que vamos conseguir o dinheiro. Não, não faça isso. Imagine essa situação como um laboratório. E eu quero mais que nada aprender como é que eu chego, como é que eu falo com a secretária, como é que é o meu discurso, como é que é a minha fala, como é que ela é curta, ela é longa, eu escutei o cara ou não escutei, eu quis falar, né? Eu brinco sempre que quando comecei a trabalhar com isso há 20 anos atrás, quando eu ia numa reunião com um empresário, eu só via um saco de dinheiro na minha frente, eu não percebi que eu era uma pessoa, né? E efetivamente, quando a gente descobre que tem uma pessoa do outro lado da mesa, é que começa uma relação. E essa relação pode até se transformar num não. Ele pode até dizer, como aliás a maioria das vezes acontece, mas isso não impede que a relação tenha iniciado e que exista aí um potencial aliado. E que eu vou voltar o ano que vem para de novo solicitar e vou convidá-lo para um jantar beneficente e vou falar sobre o que a gente está fazendo, porque somos humanos e essa relação é importante. Então, sendo essa relação importante, nessas primeiras reuniões, o importante principalmente é a gente estabelecer como é que eu fiz direito, falei demais, fui ansioso, né? Evidentemente que eu estou aqui fazendo só um levantamento muito curto sobre esses detalhes, né? Mas num curso que eu tenho, que é o Profissão Captador, eu vou no detalhe dessa reunião, né? Ou seja, como é que a gente pega uma reunião de meia hora e a cada segundo quase, né? Na verdade, nos primeiros 15 segundos eu tenho um monte de coisas para fazer, que isso eu conto no curso, mas que efetivamente esse detalhe, esse laboratório, esse aprendizado que gera justamente sucesso aí, né? Gera experiências. Um outro exemplo bacana também, que eu costumo comentar, até tem no meu site, o exemplo do cofrinho, né? Quando a gente pensa cofrinho, vamos doar, vamos receber, fazer um plano de captação com um cofrinho, pois eu já te conto o final dessa história. Esse cofrinho de uma determinada organização arrecada, ou os cofrinhos, evidentemente, não é um só, mas ele arrecada de 2 a 3 milhões por ano, a estratégia cofrinhos. E como é que ela começou? A gente fez essa estratégia justamente iniciando numa experiência de laboratório, concretamente. Pegamos aí uns 50 cofrinhos diferentes, formatos diferentes, textos diferentes, colocamos em diversos tipos de lojas, isso é em Barretos, para quem não conhece, o Hospital do Câncer de Barretos, a gente fez um trabalho muito bacana lá, de diversificação, de ampliação de resultados, enfim. E essa experiência, entre várias, mas essa do cofrinho eu acho que ela é muito alegórica, ela mostra muito esse resultado que eu falo de curva de aprendizagem. A gente fez esse laboratório durante 6 meses, testando formatos diferentes, lojas diferentes, quando ir recolher. Se eu recolher em 30 dias, só tinha meio cofrinho cheio. Se eu recolher em 60 dias, já estava transbordando, já tinham faltado moedas lá, né? Então a gente chegou a conclusões, depois desses 6 meses de experiências de cofrinhos, num modelo especial de cofrinho, num momento de retirar, que era aproximadamente a cada 45 dias, porque tinha na média o cofrinho quase cheio aí, nos tipos de lojas e coisas que valeria a pena. Eu até brinco, né? Uma delas era padaria, por uma questão básica, né? O troco de
de pãozinho e tal. E uma outra que eu brinco sempre que era os bares risca-faca, né? Que era aqueles bares de beira de estrada com caminhoneiro e tal, que eu brincava. Ou estava cheio de moeda ou tinham roubado o cofrinho. Eram as duas possibilidades que existiam aí. Mas efetivamente eram que tinham melhores resultados em comparação. O laboratório é muito bom para a gente fazer isso, teste, né? Compara um com o outro. Funciona melhor o cofrinho grande ou o cofrinho menor, né? O texto amplo ou não, com muito detalhe ou pouco detalhe. E essa experiência de laboratório gera, então, uma capacidade, uma inteligência que depois eu só escalo. Então, quando a gente descobriu qual era o melhor cofrinho, a melhor frequência de retirada dele, os melhores lugares para colocar, a gente fez um salto de 50 cofrinhos para 1.000 cofrinhos. A gente achou um mecanismo de logística, que era a operação mais complicada aí, mas encontrado isso, esse salto de 50 para 1.000 é justamente essa curva que eu falo de aprendizagem. Eu comecei quase do zero, tive problemas, cofrinhos roubados, né, moeda que sobrava, enfim. E quando a gente aprendeu, essa curva é exponencial, não é uma curva que vai crescendo devagarzinho, eu exponenciei de 50 para 1.000. Eu tenho N exemplos e modelos, eu só coloco esse do cofrinho porque acho que é mais divertido de contar, mas em relação às empresas o mesmo, ou seja, como que a gente aprende a fazer depois se eu visitar 40 empresas a cada 4 meses, e repito essas mesmas 40, isso me gera um resultado suficiente, não preciso ficar batendo na porta de empresas desconhecidas. O número 40 ele é meio mágico, mas ele funciona bastante por N experiências também nesses 20 anos. Ele é suficiente para a gente poder aprender. Agora, como que eu chego nessas 40? Isso, enfim, precisaria de mais detalhes, mas de qualquer forma, não é que também são as 40 que todo mundo tem que ir para ela. Cada um de nós, você tem 40 empresas próximas a você, que você deve justamente testar com elas, aprender e continuar esse relacionamento com elas. Você vai continuar falando com essas empresas nos próximos anos, as tuas 40. Não são as maiores 40 do Brasil, não. As tuas. O amigo do vizinho, o teu tio, alguém que indicou, alguém que já apareceu, a mulher de não sei quem. E aí você vai costurando isso na experiência piloto para fazer. Eu estou contando esses dois exemplos das empresas do cofrinho só para entender que, de novo, trata-se de um método, trata-se de um passo a passo a fazer, é isso que a gente está falando hoje, a ideia justamente do passo a passo, como a gente então pega aqueles ingredientes que eu falei do laboratório, né, da experiência piloto, da curva de aprendizagem, da escala, né? Como a gente pega também o método DOE e transforma isso numa experiência passo a passo. Qual que é o primeiro passo que você precisa dar? Né? Lao Tse, né? Ou seja, devem ter ouvido falar dele, ele falava que numa caminhada de 1.000 milhas, né, você de qualquer forma você começa pelo primeiro passo. Esse primeiro passo é fundamental para você fazer a caminhada de 1.000 milhas. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre esse primeiro passo. O que efetivamente eu preciso fazer, qual o primeiro passo que eu tenho que dar para sair desse modelo meio caótico, não sei por onde vou, só tenho problemas, para seguir essa trajetória e fazer essas outras coisas. Repito, eu não estou aqui falando, e é muito importante que você entenda isso, a gente está trabalhando também com uma mudança de mentalidade. Eu não estou falando de um crescimento, eu não estou falando de vamos ampliar 20% o meu orçamento, vamos chegar no final do ano empatado, porque também essa é uma grande desgraça que a gente tem na área do terceiro setor no Brasil, das partes do mundo também, mas o Brasil especialmente, que tudo é desenvolvido para a gente chegar no final do ano e empatar. Né? Como se fosse proibido eu ter um superávit. É muito importante também cada um de nós entender que uma organização não governamental, evidentemente, que ela não pode ter lucro, que você retira esse dinheiro, esse lucro e põe no bolso dos acionistas. Não tem acionista, então não tem essa ideia de eu retirar. Mas a ideia de eu ter lucro e esse lucro é reinvestido, o que eu posso chamar de superávit, eu posso chamar do que seja, isso é óbvio que eu preciso ter. Porque a dinâmica, a mentalidade de onde eu tenho que no final do ano chegar a zero, gera o quê? O déficit. A situação que a maioria de vocês está, hoje em dia, é sempre nessa ideia do déficit, ou seja, eu estou correndo atrás para empatar no final do ano, para chegar no zero no final do mês. E essa mentalidade é uma mentalidade de pobre, né? Uma mentalidade ruim, né? Difícil, que eu estou sempre contra essa situação. Então, a mudança de mentalidade é fundamental junto com esse processo que eu estou falando do método, do passo a passo, né? Dessas estratégias. Por que ela é importante? Porque quando eu começo a ter uma mentalidade que o meu objetivo não é chegar a zero, ao contrário, o meu objetivo é superar e muito esse zero, é triplicar o meu orçamento, se possível, e é possível,
essa mentalidade, essa dinâmica me faz acordar para perceber que eu tenho que continuar indo atrás de mais coisas. Esse empreendedorismo, essa vontade de querer fazer mais. Eu já estou superavitário, mas invento agora um evento específico que eu quero fazer anual que vai me gerar mais recursos. O que eu vou fazer com esses recursos mais? Vou ampliar a sede, vou criar um fundo de reserva para momentos de crise, vou construir um outro prédio, vou atender mais pessoas. Então, essa mentalidade é importante. Aí você vai falar assim, pô, Marcelo, eu não estou nem conseguindo chegar no mês e você tá, no final do mês você está me falando de triplicar o orçamento? Sim, eu estou falando de triplicar ou de quadruplicar, não estou falando de fazer isso daqui a um mês, evidentemente, mas no prazo de 2, 3 anos, isso é absolutamente possível, é necessário mais do que possível. Se a gente tem uma causa a defender, a gente não pode ficar defendendo essa causa justamente para chegar no final do mês com zero. Eu preciso de muito dinheiro para conseguir defender essa causa. Eu preciso da cura do câncer, eu preciso de acabar com a pobreza no mundo, eu preciso fazer esse tipo de coisa. E isso é fundamental, você deve estar percebendo que hoje eu estou muito incisivo nessa questão, é fundamental que a gente tenha clareza de como fazer, que tenha formação para fazer isso e que tenha essa capacidade revolucionária de conseguir mais e mais recursos para isso, né? Eu citei o Hospital de Barretos. Se vocês forem conversar justamente lá com o diretor, ele tem esse olhar de querer ampliar e fazer mais. Por quê? Porque ele vê que quanto mais ele faz, mais necessidade tem para ser resolvida, mais gente aparece para ser tratado com câncer. Então, isso é uma dinâmica saudável de eu querer justamente ampliar. Quando eu estou na situação do problema, da esmola, da dificuldade, do preciso finalizar, preciso conseguir pagar as contas no final do mês, o que eu consigo com isso? Eu consigo menos, eu consigo justamente dificuldades. E eu consigo cada vez mais distanciamento das pessoas, porque as pessoas já me veem como aquela pessoa com um problema, que não está conseguindo dar certo, que vem para pedir dinheiro desse jeito, cheio de problema, que o negócio está para fechar. Então, junto a essa estratégia toda que eu falei, existe uma ideia de mentalidade que é muito importante. Nesse curso que eu comento do Profissão Captador, eu tenho um módulo enorme só sobre aspectos de mudança de mentalidade, como a gente cria essa mudança de chavinha mental, que é fundamental para criar justamente esse salto. Bom, uma outra coisa, de novo, eu falo demais, foi aqui os números aqui, eu queria falar tanto mais coisa, mas já está encerrando, tinha me comprometido que fosse no máximo 20 minutos, né? Eu queria então só reforçar essa ideia do passo a passo. As coisas que eu contei, elas têm justamente uma ordem, vocês perceberam, e ela tem um primeiro passo e vários passos a serem dados. Esse primeiro passo que eu peço para você hoje é que justamente você entenda, ou seja, para isso, para fazer o que a gente está falando, eu preciso me formar. Você já está aqui fazendo esse tipo de coisa, isso é fundamental, você está aprendendo, está querendo fazer coisas novas, você quer já ir para ação, e isso é ótimo, eu quero justamente te estimular para ir para ação, mas é importante que para ir para ação esse primeiro passo seja entender concretamente o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é um plano de captação. E esse plano, antes de você se assustar com isso, o plano tem coisas muito básicas, que significam metas muito claras que eu quero chegar em cada uma delas, né? Essa ideia do plano, né, essa ideia de eu justamente me organizar, é o que captador, um profissional captador faz. É a primeira coisa que um captador faz ao chegar numa organização, ou uma vez por ano ele faz isso logo após o planejamento estratégico. Então, essa ideia de eu começar a partir de um plano é justamente isso. Ou seja, se eu preciso ir daqui até determinada cidade, eu tenho que traçar um plano na minha cabeça. Bom, vou pegar tal rua, vou pegar tal estrada. Esse caminhar, essa ideia, esse desenho que eu faço do que eu quero fazer, que é então o que um captador profissional faz. Então, amanhã é uma masterclass onde eu vou então falar justamente focado na ideia do captador, do profissional captador, e como é que é a definição desse plano, quais são as etapas, né, que é importante desenvolver, e vou contar então também sobre esse curso, né, de forma geral, para que você possa se beneficiar dele. Eu queria então hoje reforçar, né, que faça os comentários, eles são fundamentais para que eu continue montando justamente a estratégia dos vídeos para a aula que vem amanhã, que é uma aula maior, mais ampla, né, mais parruda, mais forte em relação a essa ideia do profissional captador. É importante, então, que além de você fazer os comentários, que você possa se preparar para essa aula amanhã, ou seja, eu vou lançar
essa aula no mesmo horário, né? Na verdade, eu vou lançar às 9 da manhã amanhã, porque justamente tem um preparo. Mas é importante que você se prepare para ela, porque ela é uma estrutura específica e ela tem lá um conjunto de conteúdos de brinde, né? Como você já sabe que você está recebendo. Ah, esqueci de falar dos brindes de hoje, enfim. De amanhã, então, você vê amanhã, mas o de hoje é fundamental, eu estava esquecendo disso. Eu te entreguei o meu pendrive, né? Meu pendrive com todos os materiais que eu utilizo, né? Justamente para alunos, para apresentação, para clientes. Então tá aí, você baixa aí também o pendrive, você vai acessar o meu Google Drive diretamente e tem um conjunto enorme de arquivos e documentos, deve ser mais de 20, eu não contei na verdade, que são os materiais do meu dia a dia de uso. Então, bom proveito, eles são seus eternamente, não tem problema nenhum. Arquiva, cria esse link, porque essas aulas, gente, elas precisam ser fechadas num determinado momento. Eu não sei se eu vou fazer isso no final dessa semana, mas logo, até por uma questão de conteúdo, concretamente, eu estou oferecendo isso neste seminário, né? Então, arquiva lá, ou baixa os arquivos se você quiser, ou se você não quiser arquivar, guarda o link para o meu Google Drive, que você terá acesso, ou seja, o link para o Google Drive será eterno, assim como também os e-books, mas provavelmente esta aula, assim que ela se encerra, em um determinado dia aí que eu preciso definir quando. Então, reforçando, faça seus comentários aqui embaixo, é muito importante isso. A gente se vê então amanhã na Masterclass, que é, enfim, todo o conjunto, né, de trabalhar essa ideia dos passos, né, de como a gente fazer isso, qual que é o nosso mapa para chegar justamente nessa ideia de exponenciar a nossa captação. Ok? Obrigado, até amanhã, faça seus comentários, aproveita o pendrive enquanto é tempo, aproveita essa aula enquanto é tempo, né, e nos vemos então. Até mais.